Se você puder e quiser, abra sua Bíblia em Atos, livro Atos dos Apóstolos, no capítulo 6. Gianzinho, vai ser uma benção o almoço. Deva foi lá dar um toque final, dar aquele up. A partir do verso 8, domingo passado nós tratamos do verso 1 ao verso 7, falando um pouco desse momento que a igreja primitiva enfrentou, onde parte do serviço, especialmente o serviço às viúvas, estava sendo negligenciado. Então, os apóstolos, os discípulos escolheram outros 7 para que pudessem cuidar disso, para que eles pudessem continuar no ministério da oração e da palavra. Hoje, nós continuaremos a partir do verso 8, eu vou até o verso 15, e eu tenho um pedido aos irmãos. Durante a semana, leiam o capítulo 7. O capítulo 7 do livro de Atos é um capítulo extenso, é um capítulo um tanto quanto profundo, até mesmo na teologia e na história bíblica. Então leiam, porque nós vamos caminhar no capítulo 7 próxima semana. Eu ia fazer isso hoje, tudo junto, e imaginei que a gente não ia almoçar, mas ia jantar. Então, eu preferi parar no verso 15, e aí próxima semana a gente vai no verso 8. Como os irmãos sabem, nós estamos caminhando no livro de Atos dos Apóstolos. E aí, meus irmãos, eu não quero de maneira nenhuma fazer qualquer tipo de sensacionalismo, mas eu também não podia deixar de conectar, Vanessa, um fato que eu acho que todos nós, Gésio, infelizmente presenciamos, ou pelo menos ouvimos falar essa semana, que foi a morte daquele jovem, 31 anos, mais jovem que eu, pasmem meus irmãos, muito embora eu pareça mais jovem, Charlie Kirk, ele que era um cristão, um irmão nosso, e pela glória do Pai, está com ele, né, entregue a vida para o Senhor Jesus, mas que deixa filhas, que deixa uma esposa, e não só deixou um legado positivo, mas sem dúvida uma dor no coração de muitos. E a gente pensar a forma cruel como isso aconteceu. Um homem sentado, debatendo, não ofendendo ninguém, com um microfone na mão. E é difícil não ver a crueldade nas imagens, né? Porque você vê um tiro que alcançou ele, e ele já cai, acredito eu que completamente já sem vida, assim. E aí nós estamos hoje em Atos dos Apóstolos vendo a vida de Estevão. E o que às vezes a gente lê a Bíblia, Mauro, pode parecer algo tão distante, mas é tão real e tão atual. Mesmo o Same God que cantamos, às vezes você pode parecer e dizer, meu Deus, mas o mar nunca mais vai se abrir. Quem disse que não? Não foi o homem que fez isso, foi o Senhor. Como mulheres estéreis que ainda dão à luz, o Senhor continua abrindo o ventre, o Senhor continua abrindo a madre, o Senhor continua operando. Mas o mundo continua também desprezando a boa nova. Nos dizeres de João, capítulo 1, vai dizer que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E quando a gente olha para a vida de Estevão, quando a gente olha talvez para a sua morte mesmo, pode parecer estranho, Emerson, a gente pensar e dizer, não, mas não vão mais me apedrejar. As pedras ainda são lançadas contra nós, porque a mensagem do Evangelho continua ainda sendo, para a glória de Deus, confrontadora. No dia que ela deixou de ser a palavra de Deus, deixou de ser a mensagem do Evangelho. Portanto, o que eu quero encorajar os irmãos, a partir da palavra de hoje, é não só você ter essa compreensão tão real, que o mundo cada vez mais vai odiar. Eu não estou nem falando de política, meus irmãos, eu estou falando da palavra do Senhor. Não quero atrelar aqui direita, esquerda, nada disso. Vai odiar você dizer que família é homem e mulher. Vai odiar dizer que sem Jesus não há vida. Vai odiar dizer que você tem que morrer para você mesmo, matar o seu eu. Todas essas mensagens que são bíblicas, são contrárias à mensagem do Evangelho. E que aquilo que antes era só uma discordância, Romário, agora vira um ódio mortal.
vira uma vontade de aniquilar. E aquilo que talvez parecia mais do Oriente, bem-vindo, chegou no Ocidente. E mais do que isso, e é um ponto que eu particularmente como pai, com 2 crianças tão novas, quero incutir na cabeça dos meus filhos, é que eles precisam ter essa noção dessa realidade, meus irmãos. Não adianta a gente botá-los numa bolha, nós temos que ensinar a ser firmes, e vai vir oposição, mas Deus é maior. Sua vida é mais importante, porque aquele que mata a carne não pode matar o seu espírito, você pertence ao Senhor Jesus. É a palavra de Deus dizendo, não tenham medo daqueles que podem tocar só na sua carne. E eu quero acordar cada um de nós, meus irmãos, é maior do que nós. Se está ruim para a gente, imagine para os nossos filhos. Se estava ok para os nossos pais, se estava bom para os nossos avós, estava ok para os nossos pais, já não está tão bom assim para a gente, e está pior ainda para os nossos filhos. E se a gente não ensinar a realidade do mundo, e clamar para eles serem cheios do Espírito Santo de Deus, nós vamos cercá-los enquanto pudermos. Mas deixa eu te dizer, com 5 anos eles já estão indo para a escola. Se você não trabalhou muito bem nesses 5 anos, você vai ter trabalho dobrado. Então não adianta, eles vão ter contato com o mundo. Os coleguinhas que antigamente só discordavam, agora vão desprezá-los. Ensine aos seus filhos que eles pertencem a Jesus. E não fale isso porque eles são filhos de crente, porque filho de crente, crentinho não é. Falem isso porque você está evangelizando, discipulando e educando seus filhos. Amém, irmãos? Amém. Podia terminar aqui, mas é só a introdução. Então, Mateus 6, 8 diz o seguinte, Estevão, eu falei Mateus, né? Era para ver se depois desse discurso todos os irmãos estavam. Eu errei mesmo, irmãos, tem que confessar o pecado. Atos 6, verso 8, você está comigo, amém? Amém? Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais no meio do seu povo. Contudo, levantou-se a oposição dos membros da chamada sinagoga dos libertos, dos judeus de Cirene, de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então subornaram alguns homens para dizerem, ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Com isso, agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei, e prendendo Estevão, levaram-no ao sinédrio. Ali apresentaram falsas testemunhas que diziam, esse homem não para de falar contra este santo lugar e contra a lei, pois ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio, viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Ministra ao nosso coração, Pai. Ministra a tua palavra a nós, Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, partindo da expressão no verso 8, do capítulo 6, verso 8, o que eu quero falar hoje é sobre graça e poder, para nós vivermos, ou para viver e testemunhar hoje. O verso 8, ele começa dizendo que Estevão era um homem cheio da graça e do poder de Deus. Os discípulos de Jesus precisam ser cheios da graça e do poder de Deus. Sem isso nós não conseguimos mover, sem isso é trabalho humano, sem isso é força do nosso braço, sem isso é um poder fraco, é uma graça ingrata. Sem isso não faz sentido, sem graça e poder de Deus, não faz sentido viver e testemunhar. Quando a gente olha para o capítulo 6, quando a gente olha para o que a gente falou domingo passado, se você tiver a graça de lembrar do que eu falei, no verso 3 vai dizer que a postura dos discípulos, a postura dos apóstolos foi escolher irmãos, 7 homens de bom testemunho e cheios do Espírito, verso 3. Cheios do Espírito e de sabedoria. Verso 5, vai dizer que essa proposta agradou a todos.
Então escolheram quem? Estevão. Quem era esse Estevão? Era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. E aí agora o verso 8 nos traz novamente dizendo: Estevão, homem cheio do Espírito, cheio de graça e de poder. Cada menção, Diego, que fala dele, automaticamente já o adjetiva, já o caracteriza como alguém pleno em Deus. Olha que maravilha. Será que se fossem escrever sobre nós, se Atos 6 fosse hoje, eu falar assim: Abraão, aquele ranzinza, ou Abraão cheio, Abraão, jogador habilidoso, talvez, Romário. Carlinhos, um grande atleta, não tão grande, mas... Ou será que ia falar de nós, Fabrício, como homens e mulheres cheios de poder e cheios de graça de Deus sobre nós? Porque se nós não tivermos o Espírito e a graça, nós caminharemos de maneira vazia. E cada uma dessas expressões, para a gente entender mais uma vez, é que cheio não é um pouquinho não, Bruninho. Não é uma parte, não é a maioria, não é quase tudo. Cheio é totalidade, cheio é abundância, cheio é plenitude. Cheio é que não tem espaço mais para nada. Cheio é cheio. Não aquele cheio quando a gente fala que comeu tanto o almoço da igreja que já está cheio. Ou quando você está chateado e fala que já está cheio desse assunto. É cheio de Deus. É cheio do poder. É cheio da graça. A graça aqui então, desse homem cheio, é a graça de quem se assemelha ao Senhor Jesus. É da graça de alguém que é revestido do favor de Deus, da graça do Pai. E que ao olharem para ele, Mauro, vem a imagem do Cristo, vem a pessoa de Deus, vem o favor de Deus, as características do Pai, vem graça sobre ele, vem serenidade, vem calma. Era um homem cheio da graça. Um dos comentaristas que eu estava lendo, chama Matthew Henry, ele vai dizer que Estevão foi cheio de graça, o que significa que havia nele um espírito doce, humilde, piedoso, cheio de fé. Cheio de graça e de que mais? Cheio de poder. Que poder é esse? O poder do Espírito Santo mesmo, de Deus, a ação do Espírito sobre ele. E quando a gente começa a atrelar esses conceitos, o livro de Atos então passa a ser para nós uma demonstração muito clara de que sem o Espírito Santo a igreja jamais avançaria. E o próprio Senhor falou isso. Atos 1, não o verso 8, tão conhecido por nós, mas no verso 4, se você quiser volta algumas páginas da sua Bíblia, vai dizer, o Senhor Jesus, palavras do Senhor Jesus, Atos 1,4, não saiam de Jerusalém. Em outras palavras, não se movam, esperem pela promessa do meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito. E aí Batista tem medo dessa expressão, talvez, batizado no Espírito. Mas a ideia é literalmente de ser mergulhado. Ora, assim como homens lá no Rio Jordão, João Batista mergulhava. Homens e mulheres, eles saíam totalmente encharcados, ensopados pelas águas do Jordão. Eu e você agora, Mauro, queremos ser encharcados, molhados, para que de ponta a ponta, da cabeça até os nossos pés, nós sejamos molhados pelo Espírito Santo de Deus. Nós sejamos cheios do Espírito Santo de Deus. Nós sejamos imersos na dimensão do Espírito Santo de Deus sobre nós. É isso que você quer para você, meu irmão? Em nome de Jesus. Porque discípulos de Jesus precisam caminhar, precisam ser cheios da graça e do poder de Deus. A ideia em Lucas 24, 49 é semelhante à do batismo. Lucas 24, 49, palavras finais também, Maiara, do Senhor Jesus. Ele vai dizer, eu lhes envio a promessa do meu Pai, mas fiquem na cidade. Que cidade? Jerusalém. Até vocês serem revestidos
do poder do alto. Meus irmãos, sem graça e em poder, nós fazemos uma missão desnudos, expostos a nós mesmos, expondo nossas falhas e fraquezas, na força mera do nosso braço. Mas no Senhor, nós somos revestidos, nós somos cobertos com esse manto celestial, nós somos cobertos com essa roupa que não é brilhosa aos olhos do mundo, mas ela é a presença do próprio Deus em nós, a ação do seu Espírito Santo em nós, amém, igreja? E que eu e você clamemos isso. Estevão, ele vai começar um discurso aqui, uma pregação, se você assim quiser o chamar. Mas a bem da verdade é que quando vão escolher quem vai servir nas mesas, a mesma presença plena do Espírito Santo servia para ele. Para servir nas mesas, irmã Valesca, precisa ser cheio do Espírito Santo. Qual o meu clamor então, quando eu olho agora juntando tudo isso? É que a gente não pode pensar que a gente precisa buscar mais a Deus só para fazer as tarefas eclesiásticas, as tarefas da igreja, só para pregar no dia que eu for ministrar, no dia que eu for pregar, no dia que eu for orar, no dia que eu for dar aula. Aí aquela semana eu busco, cansei de ouvir crente falar disso. Ah, pastor, é tão bom quando eu estou envolvido, porque é só quando eu estou envolvido que eu busco mais. Fala para mim como se fosse vantagem. Eu digo misericórdia. Porque no dia que você não puder se reunir na igreja, você parou de buscar. No dia que tiver perseguição debaixo da igreja, você morreu na sua casa sem Jesus. Está claro para todo mundo, meus irmãos? Então a gente não pode depender de uma atividade para buscar mais a Deus. E nem pode depender de grandes responsabilidades, para achar que por isso preciso mais de Deus, de Jesus e do seu Espírito. Eu e você temos que ser homens e mulheres cheios de graça e de poder na nossa casa. Varrendo o chão da nossa casa quando nossa esposa sugere isso, Mauro. Estou tão cansada hoje, ainda tem isso para fazer. Você diz, deixa que eu faço, meu amor. Estou cheio do poder e do Espírito. No cuidado com os nossos filhos, como vamos educar os nossos filhos se não for cheios de poder e de graça? No trabalho, no trânsito, vindo para a igreja. Chegou no parking lot, enche de espírito agora, de poder e graça, mas pegou a 121 ali e já sumiu. Nós precisamos de graça e poder para exercer qualquer atividade nossa, em qualquer momento, porque nós somos igrejas não dependendo dessa estrutura, desse prédio. Mas nós somos igreja do Senhor espalhado mundo afora, e sem graça e misericórdia, nós não impactaremos o mundo. E o mundo vai ter nem raiva de nós, porque nós estamos igual a ele. Estão comigo, gente? Ô Mike, posso ter mais? Ô Mike, te amo, obrigado, viu? Precisamos ser cheios do Espírito Santo. E eu particularmente, meus irmãos, eu abro meu coração, não tenho problema nenhum, obrigado, Maxinho. Deus te abençoe. A gente estava conversando com alguns irmãos na sexta-feira e compartilhei com eles que, sinceramente, preparando esse sermão, nesse momento eu me vi chorando. Me vi chorando, clamando mais de Deus. Dizendo, Senhor, eu preciso mais do Teu Espírito. Eu preciso ser cheio. Se não for o Senhor, não vai valer a pena, vai ser vazio, vai ser discurso, vai ser exterior. Não vale, enche-me da Tua graça e do poder. Meu clamor, meus irmãos, como pastor, mas como alguém que deseja, como irmão em Cristo, é que haja lágrima nos nossos olhos, cada vez que o nosso tanque espiritual for esvaziando, e nos faltar lágrimas. A gente não chorar, porque está vazio, porque está secando, porque está batendo na reserva, e a gente achar que dá ainda para fazer. Que bênção seria, Bruninho, nosso carro elétrico nunca precisar mais recarregar a bateria. É assim que o Senhor quer que a gente ande. Não é enchendo e secando, é cheio, 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 dia a dia, e os outros 6 dias, em nome de Jesus. Minha pergunta para você é se você deseja ser cheio.
Se você deseja ser encharcado com esse poder e com essa graça. Minha pergunta é se você deseja, em todas as atividades do teu dia, refletir essa graça e esse poder de Deus. Minha pergunta é se a parte B desse versículo pode ser verdade na minha e na sua vida. Porque esse homem cheio de poder, cheio de graça, realizava grandes maravilhas e sinais no meio do povo. Você deseja ser um agente da manifestação do reino de Deus? Você deseja ser alguém que onde chega pode dizer assim, agora tem alguém de Deus aqui nesse lugar? Então seja cheio do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Obrigado, Mike. Obrigado, Mike. E aí entra, talvez uma crise, se a gente está começando a caminhar com Deus agora, um medo se a gente nem começou a caminhar com Deus, e um desafio na persistência se já tem um tempo que a gente caminha com Deus. Porque quanto mais cheios de Deus, Grace, não é que tudo vai ficar cada vez melhor. Quanto mais de Deus, mais paz, menos problema, está tudo 100% no controle. Não. Quanto mais de Deus, mais ódio do mundo sobre nós. E o que a gente vai ver no verso 9, a gente vai só até o 15, irmãos, mas eu vou fazer um a um. Os irmãos da cozinha me pediram mais tempo, Gésio. É que esse homem cheio de poder de Deus e da graça do Senhor realizava sinais e maravilhas no meio do povo. Aí a palavra de Deus, Guilherme, vai dizer, contudo, mesmo fazendo tudo isso, mesmo sendo cheio de Deus, aquele que anda voando, nem pisa, está na unção no manto o tempo todo. Contudo veio problema, levantou-se oposição. Não espere que você cheio de Deus vai eliminar toda a oposição contra a tua vida. Pelo contrário, você vai ser mais perseguido no trabalho, mais gente vai te trancar no meio do trânsito, mais chateação você vai ter no meio da igreja, porque tem gente errada e imperfeita em todo lugar, mais vai ser desafiador com seus filhos, mais no seu casamento o inimigo vai tentar atentar, mais desestímulo na leitura. Sabe quando você está crescendo, lendo, jejuando, orando, aí do nada pode vir aquela maré, é oposição. O que Estevão enfrentou aqui foi uma oposição natural. Homens, mulheres da sinagoga estavam lá dizendo, não, ele quer contrariar aqui a lei de Moisés e tudo. Eu e você, talvez não vamos chegar a ninguém, Elga, botando o dedo na nossa cara, dizendo, você está mudando a lei de Moisés. Mas oposição vai vir. E para quem não aceitou Jesus, talvez tenha medo já prévio de enfrentar essa oposição. É o custo do discípulo mesmo, é o custo do discipulado. Quem aceitou Jesus agora, talvez vai pensar, poxa, acabei de aceitar e o negócio agora que está entornando. É verdade, quem já passou por isso? Não, mas agora é que eu estou jejuando mais, Jesus, e mais problema aparece? Sim. Para nós, talvez para alguns que já estão caminhando há mais tempo com o Senhor Jesus, fique tranquilo, nunca vai estar naquela paz, sempre vai ter oposição. Porque quanto mais Jesus, mais oposição do mundo. Quanto mais parecido com Jesus, menos parecido com o mundo. Quanto menos parecido com o mundo, mais raiva o mundo vai ter de nós. E aí nós podemos lembrar de Efésios 6, tão conhecido, sobre a armadura de Deus. E ele vai nos lembrar de nós nos fortalecermos no Senhor e no seu forte poder. Vistam-se de toda a armadura de Deus para poderem ficarem firmes contra as ciladas do diabo, pois nossa luta não é contra a carne, contra os seres humanos, mas nossa luta é contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Por isso que uma igreja sem graça e poder não se move. Precisamos de graça e poder, meu irmão, porque a nossa luta não é pessoal. Mais do que estar chateado com o Fabrício, espero que ninguém esteja, se tiver já perdoa agora, em nome de Jesus. É entender que isso é uma seta do inimigo para dividir sua igreja. E que aí começa nesse lugar espiritual do perdão, da confissão, do amor, da graça e da reconciliação e do avanço da igreja de Deus. É uma igreja madura. Uma igreja que avança, uma igreja que não para, uma igreja que não fica com picuinho, uma igreja que não fica, estão de mal de mim.
Meu irmão, nosso trabalho é maior do que Abraão, do que pastor, do que qualquer pessoa. Nosso trabalho é sobre o Senhor. Lucas 21, 12 vai dizer: mas antes de tudo, é o Senhor falando no que é conhecido como seu sermão escatológico, ou seja, sobre o fim dos tempos. Mas antes de tudo isso, prenderão e perseguirão vocês, então entregarão às sinagogas e prisões, e vocês serão levados à presença de reis, governadores, tudo por causa do meu nome. Verso 13: será para vocês oportunidade de dar testemunho. Mas convençam-se de uma vez de que não devem preocupar-se com o que dirão para se defender. Pois eu lhes darei palavras e sabedoria, a que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir e contradizer. Quem nos capacita é o Senhor. A gente vai ver aqui mais para frente, Atos 9, o Senhor encontra esse homem perseguidor da igreja chamado Saulo. E aí o Senhor não vai dizer assim: ô Saulo, por que você está perseguindo o pastor Abraão? Saulo, por quê? Me persegues, Senhor Jesus Cristo. Sabe, esse jovem que faleceu, e que pena. Trágico, abominável. E pior ainda, a gente vê o discurso de ódio do pessoal dizendo assim: já foi cedo. E irmãos nossos, a gente postando, e outras pessoas postando, dizendo: você é o próximo. Um irmão crente que colocou: até breve. Aí o comentário embaixo: espero que esse até breve seja logo. Triste. Esse é o retrato da sociedade sem Jesus. Só que eles não estão perseguindo o jovem, não estão perseguindo a Igreja Batista Brasileira Central. Estão lutando contra o Senhor Jesus, o cabeça da igreja. Ele é o dono da obra. E contra ele pode vir quem for. Não vai parar a obra do Senhor. Saulo, Saulo, por que você me persegue? Verso 10, Atos 6. No meio dessa discussão com Estevão, ou contra Estevão, a Bíblia vai dizer que eles não podiam resistir à sabedoria de Estevão, não, e ao espírito com que ele falava. Ou, em outra maneira da gente interpretar isso, não conseguiam resistir à sabedoria e ao espírito que falava através dele, em nome de Jesus. É o Senhor através de nós. É o Senhor através de nós. Estou empolgado demais hoje, meus irmãos. Eu estou muito feliz hoje. E não foi nem porque eu dormi muito, não. Porque o Mauro me fez acordar cedo. Meus irmãos, a gente não pode ter medo de pregar a palavra de Deus. Porque é o Senhor que vai nos capacitar. É o Senhor que vai nos dar sabedoria. É a igreja dele que é perseguida, não é a igreja do pastor Abraão. Não é o ministério de louvor, não é a produção de culto do Diego e da Fernanda. Somos servos de Deus. É a igreja do Senhor. E a palavra vai dizer que Estevão, não é que ele tinha uma oratória muito boa, poderia até ter, mas mais do que isso, era o Espírito que falava através dele. Não podiam resistir. O mundo não consegue resistir, por isso que infelizmente, quando não consegue resistir, mata cristão. Quando não consegue resistir, mata, como matou esse nosso irmão. Porque era um homem que estava conversando, um homem que estava discutindo, um homem que estava argumentando. Mas esse discurso cristão não é que alcança uma esfera meramente social, sociológica. Não, é espiritual. E incomoda porque chacoalha o espírito pecaminoso do homem. E o espírito pecaminoso do homem começa a se contorcer e dizer: eu não quero render minha vida ao Senhor Jesus. E aí nasce esse ódio mortal. E não estranhe, nós vamos enfrentar isso, só que nós não vamos ter medo. Eu oro para que a Igreja Batista Brasileira Central se posicione com poder e graça e não tenha medo de pregar a palavra de Deus. Na sua casa, para os seus filhos, para quem vier visitar a sua casa, para os amigos dos seus filhos, para os seus parentes. Não tenha medo de se posicionar. Se você está em Jesus, você está no lugar que tem a vitória.
E aí o mundo que não consegue resistir rapidamente, ele vai fazer, não estou com uma palavra melhor na minha boca, trambicagem, artimanhas, sagacidades. Sagacidade, não sei como a Débora vai traduzir. Verso 11. Então subornaram. A ideia original dessa palavra de suborno era literalmente assim, ó, botar embaixo do tapete, tentar fazer as escuras, as escondidas. Eles influenciaram, eles pagaram, eles subornaram. Subornaram homens para dizer o quê? Inverdades sobre a vida desse nosso irmão chamado Estevão. Ouvimos falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus, e eles agitaram o povo, verso 12, os líderes religiosos, os mestres da lei, e prenderam Estevão, levaram ao Sinédrio, que eu brinco dizendo que era o STJ da época, com o mesmo grau de pecaminosidade, corrupção e podridão. Ora, aqueles que iam julgar, estavam lá como parte da acusação, como parte do testemunho, e ainda davam voto do relator. Semelhante também ao que a gente vê hoje. Porque o mundo, quando não consegue debater conosco, o mundo, quando não consegue se render ao Senhor Jesus, vai começar a inventar mentira, que família não presta, que viver para o Senhor Jesus é limitar a vida, que é perder tempo. Servir na igreja então, dízimo, oferta é pagar pastor. Tudo isso é mentira, meus irmãos, porque é espiritual, é sobre você e o Senhor. Servir a igreja é espiritual, é você e o Senhor. Sua fidelidade financeira no dízimo e na oferta é você e o Senhor. Você não vai entrar no SPC, eu nunca vou te botar no SPC. Nem tem aqui, começa daí, né? Ou quando você for puxar lá seu credit report, lá vai ter assim, devendo dízimo e oferta. É pior que isso, é com o Senhor, gente. Só que o mundo vai começar a colocar mentira na nossa cabeça. E se a gente não estiver se movendo, cheio de graça e de poder, nós vamos cair nessas mentiras. Dentro da igreja, sentado nessas cadeirinhas confortáveis que eu e você estamos. Escolhendo que verdade e que mentira a gente quer aceitar e recusar para viver a nossa vida com Deus. Não, diz minha oferta aqui, eu quero recusar. Não, esse negócio de deixar de fazer umas coisas aqui, isso não é para mim não. Não, mas ir no culto é até legal. Rosana canta tão bem, Thalita, Paulinha então, tenho que valorizar. Quando canta, né, Mauro? Irmãos, não é sobre isso. Quem está comigo, gente? Em nome de Jesus, amém? O mundo vai tentar inventar mentira, assim como tentou inventar para afastar ou para matar Estevão. E só cheios da graça e do poder de Deus é que nós vamos anunciar a palavra, que nós vamos servir a Ele de todo o coração, que nós vamos ser fiéis em cada área da nossa vida, que nós vamos viver transformação, que nós vamos pregar sem medo, testemunhar sem medo, enfrentar a oposição de cabeça erguida, porque estamos cheios do poder e da graça de Deus. Magicamente nós pulamos para o verso 15. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio, olha, esse povo que mentiu, que aceitou uma denúncia caluniosa, que aceitou uma denúncia a partir de palavras torpes, blasfêmia, mentira, enganação. Esses homens que odiavam Estevão, tem algo que eles não podiam negar. A presença de Deus estava manifesta na vida dele. Então o mundo pode nos odiar, mas o mundo não pode arrancar de nós a presença do Espírito Santo de Deus em nós. O mundo pode até nos matar, mas nós vamos para a eternidade. O mundo pode até nos criticar, pode nos colocar de escanteio, podem te demitir, podem te excluir na classe, podem excluir os teus filhos, podem fazer o que quiser com você, mas ninguém rouba de nós a presença de Deus em nós, o poder e a graça de Deus sobre a nossa vida. Esses homens então sentados, o sinédrio montado, armado, viram que o seu rosto
parecia o rosto de um anjo. E eu tenho para mim que é só por causa dos sinais e maravilhas do verso 8, por causa dessa manifestação exterior do verso 15, que o verso 3, o verso 5 e o verso 8 pode ser falado para nós na Bíblia. O que eu quero dizer com isso? Nós só sabemos que ele era cheio de fé, cheio de graça, cheio de poder, cheio do Espírito, porque existia manifestação plena na vida desse homem. Não é porque ele estava caladinho e aí do nada alguém observou e escreveu. Ainda que fosse inspirado pelo Senhor, o Senhor fez questão de manifestar-se na vida desse homem de Deus. Por isso que eu e você só vamos de fato, especialmente quando a gente enfrenta oposição, é o lugar para a gente manifestar a graça e poder de Deus. Então que não sejamos nós dizendo, eu estou cheio da graça e do poder. Sejam os outros a olhar para nós que vejam graça e poder de Deus sobre nós. Porque eram os opositores que disseram assim, eu lembrei da Rosana quando eu estava preparando o sermão, porque no testemunho dela, no dia da visão, ela falou que ao receber a ligação, a chefe dela falou, tinha uma energia que ela não sabe explicar o que é. A chefe não sabia explicar o que é, mas era esse resplandecer de Cristo. É o rosto de Cristo em nós, é a presença de Deus manifesta em nós. É alguém que vai olhar para nós e eles vão chamar de energia, eu não estou aqui dizendo que é, eu estou dizendo que é como eles entendem, porque para eles é isso, é algo místico. Só que para nós é algo real, é uma pessoa, é Deus em nós. Eles olharam e o rosto dele parecia um anjo. Eu acho duas expressões aqui fantásticas. Primeira, verso 15, olhando para ele, todos. Não era que alguns, não era talvez alguns que gostavam um pouquinho do cristianismo, se é que a gente podia usar essa expressão nessa época. Não eram alguns que eram mais simpatizantes. Não, Fabrício, eram todos, ninguém pôde negar, esse homem está brilhando o seu rosto, parece um anjo na vida dele. Todos. E que seja também assim em nós. Não seja só no domingo o nosso rosto parecendo com um de anjo, mas na segunda-feira parece um anjo da morte, né? Seja todo dia, amém, irmãos? Irmãos, tem umas coisas que não estão no sermão, no esboço, né? Mas Deus usa. Que seja todo dia, que sejamos todo dia manifestação do poder de Deus em nós. As pessoas só vão dizer que nós somos cheios da graça e do poder se virem o Senhor em nós. Mas tem uma outra expressão nesse texto que é curiosa. Veja, eu vou terminar já, irmãos. Estevão estava sendo acusado, Marcela, de ir contra a lei de Moisés. De tentar, de alguma forma, abolir, de usar o nome de Jesus para dizer, não, ele está falando de Jesus o Nazareno porque ele vai abolir os costumes de Moisés. Muito embora essa não era a palavra do nosso Senhor, ele não veio para abolir a lei, mas para cumpri-la. E aí, Fabrício, o rosto do Estevão, ou de Estevão, começa a resplandecer assim de forma maravilhosa. Sabe quem viveu isso? Moisés. Para esses homens que conheciam tanto esse homem de Deus chamado Moisés, eles tiveram uma experiência que o povo de Israel teve também. Porque a Bíblia vai falar, Êxodo 34, se você quiser anotar, ir lá em Êxodo, fica à vontade. Êxodo 34 vai dizer a partir do verso 29, ao descer do monte Sinai, com as duas tábuas da aliança nas mãos, já era a segunda vez que isso acontecia, Moisés não sabia, verso 29 de Êxodo 34, que o seu rosto resplandecia por ter conversado com o Senhor. Ele sai com esse rosto brilhando, ele sai com a sua face como que de um anjo, resplandecendo. Por quê? Porque ele gastou tempo com o Senhor, porque ele estava na presença do Senhor, porque ele havia conversado com o Senhor. Verso 30, quando Arão e todos os israelitas viram Moisés com o rosto resplandecente, tiveram medo de aproximar-se dele. E aí verso 33, quando acabou de falar com eles, cobriu o rosto com um véu.
Toda vez que ele entrava para estar na presença de Deus e falar com Deus, ele tirava o véu até sair. Sempre que saía, contava aos israelitas tudo o que havia conversado, ou que o Senhor havia ordenado. E eles viam o rosto de Moisés, que o rosto de Moisés resplandecia. Então, de novo, Moisés cobria o seu rosto com o véu, até entrar de novo para falar com o Senhor. Romário, o que Moisés estava vivendo aqui? Entrava para falar com Deus, tirava o véu, conversava com o Senhor, saía da tenda com o rosto resplandecente, com o rosto brilhando, ele cobria a sua face, e aí depois voltava para falar com o Senhor, e esse processo aconteceu na vida desse homem de Deus. Aí olha a beleza para nós hoje, 2 Coríntios 3:13. 2 Coríntios 3:13. Mas nós não somos como Moisés, que colocava um véu sobre sua face, para que os israelitas, ou seja, o povo de Deus, não contemplasse o resplendor que se desvanecia. Moisés, Romário, colocava o véu porque ele ia se desvanecendo, ou seja, ele ia perdendo o brilho. E para que os outros não vissem essa glória temporária do rosto de Moisés, ele cobria, até que ele ia lá e recuperava esse brilho e voltava. Só que à medida que ele saía e vivia, o rosto ia perdendo essa manifestação expressa do resplendor de Deus. E aí ele cobria, não por causa dele, mas para que os outros não vissem que ele estava perdendo o brilho. Verso 14. Na verdade, a mente dele se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Verso 16, para a gente ganhar tempo. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Agora olha isso, verso 18, grifa, anota, presta atenção. E todos nós quem? Que entregamos a vida para o Senhor Jesus, conforme o verso 16. Com a face descoberta, sem precisar usar véu, contemplamos a glória do Senhor, temos acesso direto à revelação de Deus Pai. Segundo a sua imagem estamos sendo transformados, ou seja, ao contemplar o Senhor, nós somos transformados, nós brilhamos cada vez mais, nós nos assemelhamos cada vez mais à pessoa de Jesus Cristo, sendo transformados com a glória cada vez maior. Ou seja, ao invés de estarmos cobrindo a face, porque vamos perder o brilho, nós podemos andar sem o véu, porque cada vez nós vamos nos parecer mais com o Senhor. Isso é santificação, isso é ação do Espírito Santo em nós. Nós não temos mais que ter vergonha, porque na verdade nós somos transformados em glória cada vez maior. Se Moisés era cada vez menor até ele ir para a tenda, em nós é cada vez maior. E nós temos acesso direto a Deus o Pai, o qual vem do Senhor, que é o Espírito. Então, meu irmão, todos nós, não apenas um homem, não apenas Moisés, não apenas o líder da igreja, todos nós caminhamos direto, em acesso direto a Deus o Pai, através de Jesus, contemplamos o Senhor através da sua palavra, através da sua manifestação na terra, somos transformados, santificados, de glória em glória, pelo Espírito Santo de Deus. Atos 7, 55. Não tire os seus olhos do Senhor Jesus. Assim como Moisés caminhava e conversava com Deus, eu e você temos acesso a Deus o Pai através da pessoa de Cristo. Onde é que os olhos de Estevão estavam quando os olhos do Sinédrio estavam sobre ele? Ou seja, quando os seus opositores estavam olhando para ele, vendo a face do Senhor Jesus, ou vendo a face como que de um anjo, vendo um brilho e um resplendor nele, onde os olhos de Estevão estavam? Verso 54 de Atos 7. Ouvindo isso, ficaram furiosos, rangeram os dentes. Mas Estevão, olha de novo, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé, à direita de Deus, e disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus. Aleluia! Os olhos de Estevão estavam no Senhor. Minha pergunta é, não é onde estão os olhos do outro sobre a sua vida, minha pergunta é, onde estão os teus olhos? Nos outros que estão te contrariando, nos outros que estão levantando oposição, nos outros que estão te perseguindo, ou no Senhor Jesus? Não perca o foco. E se perder, hoje é dia, hoje essa manhã é momento de você dizer assim: meus olhos voltam para o Senhor Jesus.
Meus irmãos, nós precisamos de graça e de poder. Sem graça nós somos duros, nós somos inaptos, incapazes. Sem poder nós somos impotentes, nós somos fracos, nós somos desnudos, sem esse revestimento do poder de Deus. Onde é que você precisa mais da graça de Deus na tua vida hoje? Quais áreas precisam desse trabalhar gracioso em você e através de você? Seu casamento, seu trabalho, criação dos seus filhos, ministério na igreja. Que área você precisa dessa graça? Ou que áreas você está vivendo na força do teu braço e não na força do poder de Deus, o Espírito Santo? Que áreas você está dizendo, eu consigo, eu vou, eu quero, e você ainda não entregou para dizer, Senhor, é o teu poder, é o Pai Nosso que nós cantamos, seja feita a tua vontade. Por fim, quando as pessoas olham para você, o que elas veem? Veem Cristo? Onde estão os olhos delas? Mas acima de tudo, onde estão os teus olhos? Obrigado por ter acompanhado essa mensagem até o final. Se ela te edificou, nos deixa saber aqui através dos comentários ou encaminha essa mensagem para outras pessoas, para que elas também possam ser edificadas em nome de Jesus. E nós temos um pedido a te fazer. Se inscreve aqui no nosso canal, vai lá agora e se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho das notificações, assim você sempre será informado quando a gente subir algum conteúdo aqui de pregação da palavra de Deus. Nosso desejo, nossa oração é sermos canal de bênção na tua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.